Pessoal, a minha coluna de empreendedorismo hoje vem com um convidado especial. Ele é autor do livro Secreto das Redes Sociais e especialista em tecnologia. O papo sobre metaverso vai ser bem interessante com Juliano Kimura. Tudo bem, Juliano? Seja bem-vindo ao G1. Opa, Carlos, muito obrigado. É uma honra estar aqui com você e estar falando sobre esse tema que está tão quente e crescendo tão rápido, né? Perfeito. Bom, vamos então começando explicando para quem está nos assistindo o que é o metaverso. Bom, metaverso é um conceito bem complexo que ele trabalha tanto o mundo real quanto o mundo digital, né? E a sua integração. Então, são diferentes ambientes, todos eles interconectados, não só o mundo virtual, mas também conectando com o mundo digital. Ou seja, as coisas que existem no mundo virtual, eles passam a existir no mundo real e vice-versa, né? Então, essa integração, essa interoperabilidade é a essência do metaverso. Bom, eu já tive experiência de usar um óculos desses que são mais vendidos hoje e a gente percebe que ele ainda é muito incômodo. Eu postei alguns vídeos nas redes sociais e muita gente fala, nossa, isso não vai funcionar, isso é muito pesado. E assim aconteceu quando entrou o celular. Muitas vezes, muita gente, né, criticando e não entendendo esse momento de transformação. E hoje o celular já está democratizado, todo mundo tem um celular. Fale um pouquinho dessa rejeição num primeiro instante, quando existe uma mudança tecnológica e que impacta de repente a nossa vida. Acho que muito desse ambiente virtual, ele ainda vai passar por muita evolução, né? Hoje, o principal problema da realidade virtual, ela mexe muito com a tontura, porque quando você está com a sensação de movimento dos seus olhos, mas o seu sistema não está em movimento, né? Isso acaba causando uma náusea muito forte, né? Eu acredito que talvez a nova geração vai estar um pouco mais preparada para tudo isso, né? A gente cresceu junto com a própria tecnologia, mas imagina os nossos filhos, os nossos netos, que para ele isso já vai ser uma coisa muito mais natural, né? Desde pequeno, né? Essa integração com a tecnologia. Então, eu acho que vai passar por vários processos, tanto a evolução do ser humano, mais adaptado para a conexão com a tecnologia, quanto a própria tecnologia começar a ganhar um respiro e estar melhor preparada para não causar esse desconforto, né? Nós estamos muito no início dessa tecnologia e tudo no início gera uma série de dúvidas. Você tem condições de, dentro de uma escala de 1 a 5, em qual fase você acha que nós estamos hoje do metaverso? Estamos na fase 1, na 2, na 3 e a 5 seria o quê? Só para a gente ter um modelo de compreensão. Olha, eu arrisco dizer que a gente está na fase -1. -1. -1. Porque assim, muito do que precisa acontecer para o metaverso existir de verdade, existe uma base tecnológica que não é só os aparelhos, não é só o hardware, mas também o software, né? Então, muito a gente fala sobre blockchain. A blockchain ela vai precisar estar mais madura para suportar todo o ambiente digital, né? Hoje ela não está, não está por uma série de razões. Ainda precisa ter, problemas básicos precisam ser resolvidos para que a blockchain consiga suportar essa evolução, né? Então, a gente ainda tem algumas fases que precisam ser arrumadas para a gente chegar na fase 1, que aí é onde tudo vai estar preparado, o ambiente, tudo. Só que essa evolução vai acontecer muito rápido, né? A gente está no -1, mas já está correndo já do 1 para o 2. Né? Bom, você tocou aí no assunto blockchain, né? E o blockchain, juntamente com inteligência artificial, criptomoedas, né? Então, é um tema bastante em voga. Para quem está nos assistindo agora, de uma forma rápida e simples, né? Porque não é tão simples assim você explicar algo tão complexo como o blockchain. O que é o blockchain? Blockchain, conceito base é que é um banco de dados descentralizado, né? Quando você tem um banco de dados descentralizado, ele não pertence a ninguém.
E essa é a principal mudança, né? Como que você explica que existe um banco de dados, né, que não pode ser alterado, que tem todos os registros e que ele não tem um local físico, um servidor ou uma pessoa responsável por todo esse banco de dados? E essa é a principal mudança, né? Quando a gente fala blockchain é uma cadeia de dados que você vai escrevendo, como se estivesse escrevendo numa folha de papel, de uma forma continuada, né? Então, se você altera alguma coisa, você quebra toda a linha, né, de construção de dados. Essa grande mudança, ela devolve o poder principalmente para as pessoas. Por quê? Porque quem vai sustentar toda essa base de dados não são mais as grandes corporações, né? Isso ainda existe, claro, mas no cenário ideal, em todo o seu conceito, as pessoas serão as pessoas que vão sustentar essa base de dados, né? Então, você, a gente vai minerar, a gente vai sustentar um node, né, um nó da blockchain nas nossas casas. Só que a partir da hora que você faz isso na sua casa, você recebe uma recompensa por estar mantendo a estrutura, né, que é a mineração, e que isso tira muito do poder das organizações centralizadas. E essa é a grande mudança. E quando a gente fala de metaverso, a gente logo lembra de uma grande rede social que a grande maioria dos brasileiros estão presentes lá. Mas existem já alguns movimentos, e você, pelo que eu sei, você representa um movimento japonês no metaverso, muito ligado aos games, né? Inclusive você trouxe aqui um óculos, né, que ao invés de ser branco, ele é preto. Eu queria que você mostrasse esse óculos, desse uma explicada. E como que funciona esse jogo, quais são esses diferenciais, né, desse jogo, que eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos, achei muito interessante. Esse é um dos principais pontos, né? Ele não é só um jogo, ele é um esporte. Ele já é considerado talvez o primeiro esporte do metaverso, utilizando realidade aumentada, com atividade física, né? Então você tem atividade, você sua, você tem que ter fundamentos de esporte, você tem que se alongar, você tem que se preparar. E ele é o primeiro do mundo, né, dentro desse contexto, né? Não existe outro esporte que você precisa se alongar e tem que ter reflexo, agilidade, precisão, né? Então, esse óculos, inclusive, ele é completamente preparado para o esporte em si, né? Então, alguns grandes diferenciais dele é que você percebe que ele tem ele é vazado dos lados, essa abertura, né? Você vê que ele tem um respiro muito grande. Por quê? Porque os óculos, hoje, na maior parte dos óculos, eles são todos fechadinhos. Só que o que acontece quando você começa a praticar um esporte com um óculos fechado? Você sua. E ele começa a embaçar automaticamente, né? Então, ele foi desenvolvido e preparado especificamente para o esporte. Ele é resistente, ele é leve. Se você pegar aqui, ó, você vai perceber que ele é bem leve. E aqui você tem um software já aqui. Já tem um software. Esse software, ele roda junto com... Ele consegue mapear o ambiente da quadra, né? Então, existe uma quadra de 10 metros por 6, né? Então, a pessoa tem que jogar na quadra numa partida de 3 contra 3. É muito parecido com o processo de uma queimada, né? Só que diferente de uma queimada, você consegue levantar uma barreira de proteção, você consegue carregar sua energia. E enquanto você está carregando sua energia, você tem que desviar dos tiros inimigos, né? E isso num ambiente real, em uma quadra de 10 metros por 6. E essa sua pulseira aí com o celular, parece, né? Isso faz parte do jogo também. Isso, ela também faz parte do jogo. Ela utiliza o acelerômetro desse aparelho para poder carregar a energia e disparar ela, né? Então você tem os movimentos, quando você levanta a mão, ela começa a carregar, né? Ela dispara um som, como se você estivesse carregando uma energia, né? E aí quando você faz um movimento para frente, ele dispara uma bola de energia que sai da sua mão. E essa bola é o virtual. É virtual. É a bola virtual. É virtual. Mas aí como ele é triangulado com toda a quadra,
Você vê a bola se movimentando pela quadra, né? E os jogadores do outro time conseguem ver a bola vindo na direção e elas têm que desviar dos tiros, né? E a torcida, como é que fica? Tem um grande telão onde eles conseguem visualizar a bola, porque quem não está usando o óculos, ele não consegue ver a bola, né? Quem vê de fora, talvez vai falar, nossa, um bando de maluco, né, dançando ali na quadra ou se desviando. Então, essa parte também é interessante porque os espectadores, eles também podem estar utilizando um aparelho desse para ver a partida, né? Como ainda não é todos os espectadores ainda não têm esse aparelho, a gente coloca um aparelho que a gente chama de olho, né, o eye, que ele pode ficar em diferentes locais da quadra, né, para você assistir. Inclusive é interessante porque ele tem uma flexibilidade que você consegue colocar ele de qualquer ângulo que ele acompanha, né? Então você está assistindo a partida, se você estiver filmando a partida de longe, ele mexe com precisão. Sem delay. Sem delay, sem nenhum atraso, né? Porque isso, inclusive, esse é um dos principais problemas, né? Essa tecnologia está tão avançada que a precisão dela é assim, exata. Então, a experiência, ela precisa ser muito precisa, num esporte principalmente, né? Quando você vai desviar sua cabeça com uma velocidade, se você tiver algum atraso na tecnologia, isso prejudica muito a experiência, né? E no caso desse esporte, ele não tem nenhum delay, nenhum atraso, ele é muito preciso, tanto para os espectadores quanto para os atletas, né? Nem vou chamar de jogador, porque são atletas mesmo, né? O condicionamento físico Você diz que pessoas comuns não conseguem jogar mais de 1 minuto, é mais ou menos isso? Exato. A gente teve umas experiências muito engraçadas, Carlos, que a gente colocou pais e filhos para jogar, né? Os filhos e as crianças, pela energia, pela juventude, conseguem jogar 3, 4, 10 partidas, uma atrás da outra. O pai já não consegue chegar na metade da segunda partida, muitas vezes, né? Então o filho está jogando, ele está todo animado e tal. O pai, na metade da segunda partida, ele já está ofegante, ele já... Não, por quê? Porque é uma atividade física de alto impacto mesmo, né? Ele une... É impressionante, assim, a ser um esporte de alto impacto conectado com a tecnologia. E pelo mundo, quantas quadras existem hoje? No Japão tem quantas? Porque é uma coisa nova também, né? Relativamente nova, na verdade, desde 2013 esse esporte existe, já com campeonatos mundiais, já mais de 160 quadras espalhadas pelo mundo, né? E isso é uma visão, na verdade, do futuro. Quando você para pensar, né, a gente teve o esporte analógico, onde a gente tem lá a bola, a gente tem a quadra e joga. Aí a gente teve a evolução para o motorsport, que são as corridas com os carros mesmo, né? Então é o motorsport. Aí depois a gente teve o e-sport, que é o esporte eletrônico. Que é o que está na moda hoje. Que é o que está na que moda. Ginásios, estádios. Exato. O pessoal joga, mas joga sentado no computador. E aí a gente tem o tecnosport, que é um termo cunhado para essa evolução, né? O tecnosport é o quê? É quando você usa a tecnologia para atividade física, né? Usando a realidade aumentada, usando o metaverso, usando todos os mundos virtuais. Então, a partir da hora que você tiver um aparelho desse, uma tecnologia dessa, e você começar a usar isso para o seu condicionamento físico, né? Você já tem um mundo que você... Inclusive, no futuro, vai ser possível você jogar com pessoas que não estão presentes com você na mesma quadra. O beach tênis, que está muito em moda hoje, e que utiliza, né, um lugar aberto, normalmente numa praia, mas muitas cidades, muitas metrópoles já estão sendo, né, praticados o beach tênis, e é um esporte até relativamente barato, né, não a raquete, porque eu achei interessante que é até mais caro do que a raquete de tênis, mas para criar uma quadra. O beach tênis, por exemplo, em um futuro próximo, talvez vire também um tecnosports, o que você acha? Prevendo um pouco o futuro. Eu acho que não a mecânica exata do beach tênis, né? Eu acho que assim, justamente a tecnologia ela permite você criar coisas que no mundo analógico não é possível.
Então, assim, você tem lá a gravidade, você tem a bola, você tem toda uma mecânica que é pré-existente. O que não acontece, e aí a tecnologia pode ser uma extensão do beach tênis. Então, pode ser que tenha um beach tênis 2.0 com novas mecânicas, com novas... peraí, eu consigo colocar... Estou jogando beach tênis e tal, aí eu consigo colocar uma parede de proteção nas partes laterais, virtuais. Ou ele pode controlar, por exemplo, uma raquetada especial no meio do beach tênis. Então ele poderia ativar um poder e dar uma raquetada e a bola ela teria uma alteração 3 vezes maior, ou se ficaria tipo com uma animação de fogo, de gelo. O jogador passaria a ter superpoderes, vamos dizer, de vez em quando. Exato, exato. Que aí acho que é uma extensão, né? Que é justamente a realidade aumentada. Você tá, a experiência ela é estendida, ela é aumentada. Né? Então, você jogando beach tênis, você tem lá todos os fundamentos normais, só que num beach tênis 2.0 ele teria uma série de outros recursos, né? E acho que essa é a grande diversão. O pessoal de longe, inclusive os espectadores, vão olhar e vão falar, nossa, que incrível, né? Tipo, tem uma animação especial quando ele solta um tiro, por exemplo. Né? Bom, a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, como o metaverso, você mesmo disse, que está em -1 numa escala de 5, para o futuro. E qual é esse tempo de futuro também? Como que ele vai impactar no mundo dos negócios? Você tem algum exemplo assim, de uma previsibilidade? Usando o passado como referência, né, que eu acho que assim, a gente estuda muito do que já aconteceu para entender o que vai acontecer. Né? Tudo que o pessoal está falando sobre metaverso, ele é muito conectado com os games, principalmente. Né? Porque os games já estão há anos nesse mundo virtual. Se você parar para pensar, os primeiros jogos de mundo virtual que chegaram ao Brasil chegaram por volta de 2002, 2003. Né? E tem inúmeros jogos, né, no mercado. Todos esses jogos, eles já deram uma prévia do que vai ser o metaverso, né, por várias razões. E aí eu só deixo uma pimentinha, assim, uma provocação para isso, que é o seguinte: imagina você estar num mundo virtual, num desses jogos, né? E você normalmente ganha experiência e ganha dinheiro dentro desses mundos virtuais. Imagina que nesse futuro próximo, não tão distante, você vai poder usar o dinheiro que você ganha dentro de um mundo virtual, entre aspas, um jogo, no seu mundo real. Então você poderia ganhar tudo dentro do mundo virtual e ir até uma loja, num shopping center, e pagar usando esse mesmo dinheiro para comprar uma geladeira, uma televisão. E é esse o futuro que vai acontecer. Não Às vezes dentro da sua própria casa. Dentro da sua própria casa, dentro da sua própria casa. Né? Mas acho que é quando a gente fala dessa experiência, esse é o exemplo mais simples para a gente imaginar como vai ser esse futuro. Que não é um futuro que se cogita, se vai acontecer, mas é quando vai acontecer. Juliano, queria agradecer a sua presença. Esse é um papo que duraria horas. A gente vai por partes, né? Porque são muitos assuntos ao mesmo tempo. Eu me lembro muito bem que há 3 meses eu estive em Foz do Iguaçu para um evento de tecnologia e não se falou em Web 3.0. E hoje é o mais falado, mas em Web 3.0 a gente vai falar numa próxima oportunidade. Obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço, Carlos, é uma honra. Bom, então hoje a gente encerra o nosso bate-papo aqui dentro da coluna do G1 e a gente volta numa próxima oportunidade com mais assuntos de tecnologia, disruptura e o que tem de novo aí vindo no mundo do empreendedorismo. Até mais.